Oi, gente, bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente começa o nosso programa hoje mostrando para você ao vivo as imagens de Goiânia vistas lá do Morro do Mendanha. Muita fumaça ainda, né? A gente espera que a chuva chegue logo para acabar com esse calor, dar uma amenizada, levar essa fumaça embora. Mas mesmo assim a gente está aqui continuando, trazendo sempre informações ao vivo também, Avenida 85 em Goiânia. O nosso programa já está no ar para você. Olha, gente, faltando mais de 3 meses para o final do ano, essa marca é terrível. O número de queimadas em Goiás já supera todo o ano passado de 2023. Nós vamos saber agora mais detalhes com a Janda Maia e também com o Cleomar Fernandes. O clima seco e as altas temperaturas típicos dessa época em Goiás receberam este ano o adicional da fumaça, que parece não abandonar mais o céu das cidades goianas. A situação tem agravado por conta dos incêndios e queimadas. Se você também acha que a situação está pior que no ano passado, você está certo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de ocorrências de incêndio em vegetação em Goiás aumentou mais de 30% este ano e já ultrapassa o registrado durante os 12 meses de 2023. Somente em agosto e setembro já foram mais de 4.000 ocorrências de incêndio e a maioria provocada pela ação humana. Nós estamos com mais de 9.500 ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Infelizmente, a gente ainda tem aí um espaço, um período de tempo ainda bem considerável. Lembrando que a gente está aí em meados de setembro, a gente ainda tem outubro, que é quando vão iniciar as nossas primeiras chuvas. Ainda o cenário é bem complicado, as nossas temperaturas estão muito elevadas, a umidade relativa do ar muito baixa e tudo isso contribui sim para a propagação dos incêndios. O governo do estado realiza uma força-tarefa não só para controlar as chamas, mas também para punir quem ateia fogo. Nós estamos com equipes na região da Chapada dos Veadeiros, nós estamos com força-tarefa especializada, empenhada em diversas regiões, muito mais empenhadas do que no ano passado. Então, o nosso efetivo realmente está trabalhando bastante, nós estamos tendo que acionar os nossos militares de uma forma muito mais intensa do que em anos anteriores. Os bombeiros lembram mais uma vez os cuidados que devem ser tomados para evitar os incêndios. Principalmente dentro da cidade, onde o nosso maior carro-chefe são as áreas queimadas dentro de lotes baldios, terrenos vagos. E as pessoas precisam entender que o ideal é fazer a capina ou a roçagem desse lote, desse terreno e não colocar fogo nesse resto de vegetação, em lixo que as pessoas também colocam, tentando justamente parar com essa cultura do fogo que a gente vem desenvolvendo e as pessoas acham que o fogo vai estar sob controle, mas infelizmente toma proporções gigantescas e acabam tendo que acionar a nossa corporação. Olha, vamos falar de cultura, sempre tem um espaço reservado aqui no nosso programa para a gente falar sobre isso. E hoje a gente está recebendo ao vivo aqui a artista plástica Selma de Medeiros. Tudo bem, Selma? Tudo bem. Tá bem-vinda. Obrigada. Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Fora esse calor. Tirando a fumaça. Queimadas. Agora falando em queimadas, o seu trabalho retrata que parte? Qual é o teor do seu trabalho? Meu trabalho chama Vida na Roça. Vida na Roça. Eu retrato os usos e costumes do homem do campo, procuro não deixar morrer as tradições. Sempre que faço exposições eu levo catireiros, berranteiros, fiandeiras. Teve uma exposição aqui na Lego, em junho, foi junho, maio, não, junho, acho que foi. Eu fiz um arraiá, eu transformei o saguão da Assembleia num arraiá. Aí trouxe as fiandeiras, trouxe um tiar, tamanho natural mesmo, não foi na réplica. Foi muito legal, foi muito bom. Como é que surgiu essa ideia de retratar essas coisas tão bonitas? Então... Que muita gente nem conhece. Nem conhece. Eu fui educadora e vi que as crianças estavam indo para um rumo que chegou hoje, né? Que é só celular, internet, e eles não conhecem nada dos avós, né? Como que os avós viviam. E eu acho que essa riqueza não pode terminar, não pode acabar. Então, eu estou retratando e estou trazendo também ao vivo as pessoas fazendo,
né, como catira. Hoje não tem ninguém, nenhum jovem que quer dançar catira. E no meu próximo projeto, eu consegui um grupo que tem o avô e a neta dançando no mesmo grupo. Então, eu acho isso muito interessante e aí não pode deixar, porque o folclore nosso é muito rico, né? Ô, Selma, eu vou pedir, inclusive, o Kennedy para já ir mostrando algumas imagens das suas obras, para a gente ir comentando, porque quando você fala nas coisas da roça, eu gosto muito, até porque eu vivi isso, né? Eu acho muito interessante. A minha mãe utilizava a roda, ela fiava, ela pegava o algodão e transformava aquilo nos novelos, né? Para depois utilizar em outras situações. Agora esse aqui, que nós estamos vendo, é os farricocos. Os farricocos. Eu nutro uma paixão muito grande por Goiás. Então, eu estive em Goiás e resolvi, eu tenho essa print que são 7 estampas e eu coloco elas em tudo. Falei assim, por que não dar uma modernizada nesses farricocos, né? E aí coloquei a estampa e virou assim, um cartão postal. Criei uma logo, né, com esses farricocos que eu ponho em chaveiro, brincos e é um sucesso. Que bom. O que mais que a gente tem para mostrar? O que a gente pode ir colocando aí que a gente vai comentando aqui, porque a ilustração desse material é muito bom, eu fico muito feliz quando a gente mostra. Agora você faz exposição aqui e essa daí, conta para mim. Então, essa porque eu tinha um grupo em Abadia de Goiás que eles fabricavam as colchas de retalho. E eu sempre fui apaixonada em colcha de retalho. Então eu tenho um conjunto de telas de colchas de retalho pintada à mão. E essa colcha foi uma das mais famosas porque ela virou um outdoor. Ela foi o primeiro outdoor, né? Então eu tenho uma história muito bonita com esse trabalho. Mas a colcha de retalho, ela tem uma história muito bonita. Virou música. Virou música. Eu lembro que minha mãe, porque antigamente você tinha muitas lojas de tecido, Sim. né? Você comprava tecido para calça, para fazer a camisa. E ela ia comprar os retalhos, né? Para que ela pudesse fazer a colcha de retalho. E era gostosa, mais quentinha, né? Você vê que a sabedoria popular, ela é tão incrível que já havia aquele nicho de reaproveitamento, quer dizer, os retalhos que sobravam viravam colchas, né, para agasalhar as pessoas. Então é muito lindo, assim, a filosofia da roça é muito bonita. Exatamente. O algodão que plantava, ele se transformava em calça, em cobertas. Né? Inclusive, a gente está com um projeto, ano que vem, de fazer a rota do algodão. Desde o plantio, sabe, até a industrialização da linha mesmo. Aí a gente quer mostrar o passo a passo, sabe? Eu acho legal isso de mostrar como que é feito desde o começo. Exatamente. Numa daquelas imagens anteriores, eu vi ali um fogão de lenha. Sim. Não é de lenha, a lenha, né? A lenha. Que é muito... Olha lá. Eu estou vendo aqui, esse aqui de cima, né? Isso. Aqui do lado tinha um forno, né, para assar o biscoito. Isso. Lá em cima a linguiça ou a carne defumada, né? Porque não tinha geladeira. Não tinha, né? Exatamente. Para você ver, hoje eu sou quase chefe, né? Estou fazendo gastronomia, mas estou especializando em charcutaria. E na roça já tinha charcutaria, porque colocava a linguiça lá, a carne, já para defumar. Você vê o tanto que é interessante, quer dizer, é cíclico, né? Então, impressionante as formas como as pessoas tinham para preservar as coisas. A tábua de queijo. Você tinha carne de lata, não é isso? Porque você não tinha geladeira, não tinha nada. Então, olha lá a tabinha de queijo. Aqui a tabinha de queijo, aqui em cima, né? Essa aí já está mais curada, né? Já tá bom para fazer pão de queijo. Exatamente, aí é só utilizar o fogão. Mas o que mais que você retrata das coisas da roça? Então, são objetos, eu faço também telas com objetos, como tem o bule de Ágata, que é um quadro famoso também, e o manuseio do homem do campo, por exemplo, o leiteiro, o homem com carro de boi. Então, eu sempre estou procurando. E tem essa pegada também moderna, mais moderna. Você viveu isso? Então, todo mundo me pergunta, você é da roça? Como eu fui adotada, com 2 anos eu fui dada para adoção. A minha família toda é roceira, toda roceira. Então, eu acho que é uma saudade do que eu não vivi.
E assim, eu me emociono quando eu estou na roça, sabe assim, o contato. Sim. É uma coisa assim que vem forte. Então eu consigo passar isso para as telas. Eu já vi muito um homem engravatado, importante, chorar diante de uma tela minha. Que a mãe já foi lavadeira, Sim. que ela pagou os estudos trabalhando, entendeu? Então é legal isso, é muito bom. Muito legal. E eu fico pensando assim, porque antes na roça você produzia praticamente tudo que você usava. Tudo. Olha esse quadro eu quis mostrar a parede meia. Lembra? Sim. Já tive assim, relatos de arquitetos, né? Falou assim, é muito legal, porque a parede não ia até o telhado. Você está vendo que lá Sim. tem? Então eu quis mostrar isso daí. Então assim, cada Era muito detalhe, comum, muito né? comum, não ter porta, cortina de chita, Exatamente. né? Então é muito bom as crianças não esquecerem que os avós viviam isso, Você não tinha guarda-roupa, você tinha uma caixa. né? Eu tenho até hoje uma caixa que era pequenininha, né? Era pouquinha roupa, então uma caixinha pequena era suficiente. Hoje é esse esbanjo, né, tem que ter um monte de coisa, a gente não precisa disso, Exato. né? Então, O seu trabalho, na verdade, é um resgate, né? Sim, um resgate. Não deixar morrer essa tradição bonita, porque muitas coisas que você resgata, a gente não vai ver mais. Não vai né? vai ver mais. Até por conta da necessidade, porque hoje as pessoas têm muita facilidade, Muita então elas não vão utilizar. tecnologia também, né? Então, mas tem o saudosismo. O que me encanta, assim, quando eu estou expondo, é que todo mundo tem o pé na roça. Tem. Não é? Ou se não tem, ele tem alguém que fala para ele. Então, eu tenho um amigo, um compadre, que ele coleciona objetos antigos, né? Então você vai lá, tem a candeia, tem a lamparina, tem o ferro de passar roupa, o lampião, o pilão, o moinho de café, tem tudo, né? A torradeira. E assim, voltando para a gastronomia, uma paçoca feita no pilão é uma coisa, né? No multiprocessador é outra. Não vamos comparar, né? Então, É como se for a comida feita na panela de ferro. Outra coisa, né? É outra coisa. Então é muito interessante. Agora, se as pessoas quiserem conhecer mais do seu trabalho, você tem Instagram, como é que as pessoas podem acessar? Tenho sim. É Selma Medeiros. Selma Medeiros. Isso. Ali você coloca todo o seu trabalho. Sim, inclusive tem uma história interessante que você viu que são 7 estampas, né? Que eu falei no início. Sim. Eu estava andando um dia e todo artista é meio lixeiro, né? Achei um encosto de banco de carro, sabe aquele de bolinha de madeira? Sim. Peguei esse encosto no lixo, levei para o ateliê. Aí, lavei, higienizei, pus para secar. O que eu vou fazer questão de bolinha de madeira agora? Não dá para fazer uma cortina, não dá, vou fazer o que com isso? Para que eu trouxe isso? Resolvi colocar a minha estampa nas bolinhas e coloquei um cordãozinho lá e coloquei. Postei uma foto no meu Instagram, tive 8 encomendas. De lá para cá, nesses 2 anos, eu já mandei as minhas biojoias para Alemanha, Estados Unidos, virou uma grife. Parabéns. Tá vendo a criatividade com coisa que ninguém mais utilizaria, né? Pois é, que legal. Olha, Selma de Medeiros, artista plástica, obrigado pela sua companhia. Foi muito bom ver todo esse material. Eu estou fazendo uma viagem no tempo aqui. Não é bom? Muito bom, gostei. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para você. Outro para você. Vamos continuando agora, vamos falar de reconhecimento facial. A tecnologia do reconhecimento facial é testada no estádio do Atlético Goianiense. O objetivo é identificar o torcedor que compra o ingresso pela internet, combatendo assim a ação dos cambistas. Mais detalhes agora na reportagem da Jaqueline Moura. O torcedor que optou por assistir o jogo do Atlético Goianiense contra o Vitória no estádio Antônio Ascioli no último sábado, percebeu que o time já entrou na era do reconhecimento facial. A coordenação está cadastrando os torcedores que compram ingressos online que passarão a valer somente por reconhecimento facial. O jogo do final de semana foi um teste, já que a obrigatoriedade da medida é só para 2025. Que tem o objetivo de combater o cambismo. A medida foi imposta pela Lei Geral do Esporte.
Algumas regiões do país já faziam o uso do reconhecimento facial. Na capital, somente o Goiás utilizava o sistema, que inclusive foi o primeiro do Brasil. Enquanto o Atlético Goianiense e o Vila Nova iniciam um processo de implantação. O torcedor vai precisar se adequar. Vamos continuando agora, tomara que dê certo, né, gente? Até para acabar com essa história dos cambistas. Isso serve também para identificar pessoas que têm problemas com a justiça. Olha, Goiás lidera o ranking nacional de conciliação na justiça, com 53% dos processos resolvidos por meio da conciliação entre as partes. Olha, o mutirão está ajudando quem já teve ação julgada, mas não recebeu. Os detalhes com a Sara Queiroz. O TRT Goiás vai realizar 1.069 audiências nos centros judiciários de métodos consensuais de solução de disputas, Sejusques de Goiânia, Aparecida, Rio Verde, Itumbiara e no Sejusque Digital. O evento anual busca solucionar processos que estão em fase de liquidação e execução, que são aqueles que já possuem decisão definitiva e apenas aguardam o pagamento do que já foi definido em juízo. As audiências elas já foram marcadas e as partes, tanto o empregado quanto o empregador, por intermédio de seus advogados, já foram convocados para comparecer. Então, nós estamos aqui reforçando o convite e pedindo que todos compareçam, porque a nossa intenção é ajudar nessa conciliação. Goiás lidera o ranking com 53% dos processos conciliados na Justiça do Trabalho. O mutirão de conciliação para processos que estão em fase de execução acontece aqui, no Tribunal Regional do Trabalho, entre os dias 16 a 20 de setembro. E quem ainda pretende abrir um processo para receber direitos trabalhistas também é atendido. Nós temos uma página de conciliação em nosso site e que a parte ou o advogado pode entrar a qualquer momento e requerer a inclusão do seu processo em pauta para conciliação. Então, não somente os que foram incluídos, todos os que tiverem interesse, nós estamos aqui prontos para receber e agendar a audiência para a conciliação. Olha, quando a gente fala de energia elétrica, é um tema super importante, um serviço, né, que a gente não vive sem. E quando tem problemas, aquelas pessoas precisam conversar com a empresa, com a concessionária, que no caso é a Equatorial. E para a gente falar mais sobre isso, nós trouxemos para cá o gerente de relacionamentos da Equatorial, o André Abrão. André, tá tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. É bem-vindo. Prazer estar aqui, bom dia a todos que estão conosco. E sim, sempre onde a gente precisa entender qual é a dor do cliente ou ainda levar tudo aquilo que já foi feito no Estado, a ideia é estar próximo, é estar ali sempre em contato com os clientes. Então a ideia da participação toda, de tudo que a gente vem reforçando no Estado é justamente trazer transparência, proximidade e respeito com o cliente. Tá certo. Eu queria saber, por exemplo, quando a pessoa tem algum problema, ela quer conversar com a Equatorial, quer resolver aquela situação, quais são os caminhos? Nós temos o 0800, que já é o tradicional, vem impresso na fatura de energia. Você lembra? 0800 062 0196. A gente tem o canal de atendimento WhatsApp, que foi reforçado muito agora nesse último mês, que a gente colocou uma inteligência artificial para fazer o atendimento também, que é chamada Clara, nosso atendente virtual. E temos também os postos de atendimento espalhados em quase todas as cidades do estado, as agências que foram reformadas e que estão já num padrão totalmente diferente que nunca houve aqui na área dessa concessão. André, quando as pessoas entram em contato com vocês, elas falam de vários problemas, mas quais são os mais comuns? Depende muito da época do ano. Nós temos, obviamente, na época de chuvas, reclamações de falta de energia, que por vezes são equipamentos que não performaram da maneira correta, ou ainda temos também reclamações de árvores que foram jogadas à rede por conta dos temporais assim, muito intensos que a gente tem aqui em Goiás. Em chuva, não tem onde conversar, a principal reclamação é falta de energia. Tá, já que você falou, por exemplo, na questão da árvore, o tempo de chuva está chegando, né? E normalmente aquelas primeiras chuvas são muito fortes. Por exemplo, quando a pessoa precisar, ela viu que a árvore cresceu, está atingindo já a fiação elétrica. Quem é que faz a poda? É a Equatorial ou é outra empresa? Quem faz a poda na
quando há contato com a rede, ou seja, risco de eletrocução, é a Equatorial. Sim. Agora, a poda preventiva é feita pela prefeitura do local. A ideia é que a gente trabalhe sempre em parceria com as prefeituras para que eles não deixem as árvores chegarem aos pontos de rede e aonde tiver risco para fazer a retirada e garantir o fornecimento, a Equatorial faça esse trabalho. Agora, depois que é feita a poda, aqueles galhos lá, quem que tem a responsabilidade de tirar aqueles galhos? A retirada ela é feita pela empresa ou pela equipe que fez a própria poda, né? Então, se a Equatorial fez a poda, ela vai, dentro de um prazo razoável, fazer a recolha e, se foi a prefeitura fará a Se for a recolha. poda preventiva, a prefeitura. Exatamente. Ou seja, a responsabilidade de quem fez a poda. Exato. Tá certo. E aí, por exemplo, se tiver alguma situação dessa, a pessoa entra em contato. Qual que é a média, o tempo de solução que vocês apresentam em relação à responsabilidade de vocês? A gente tem conseguido performar na maior parte do estado em 48 horas. A gente entende que aonde há um volume muito maior de podas, a gente faz uma força-tarefa, esse prazo ele é pactuado e combinado com a população local para evitar de ter queimadas, vandalismos que a gente sabe que acontece, mas o prazo médio que a gente vem performado é um prazo de 48 horas. Tá. André, vocês estão inclusive fazendo uma campanha, eu achei muito interessante e extremamente importante. Nós estamos na época de muitas queimadas, né? Aliás, o Brasil está vivendo uma situação terrível, triste. E essas queimadas afetam também a questão do fornecimento de energia elétrica. Como que isso acontece? Quando a gente tem uma queimada embaixo da rede, a temperatura vai subir muito nos equipamentos que a gente tem, que não são feitos para ficar trabalhando nessa temperatura tão elevada, ou ainda os cabos vão romper com a temperatura e a gente vai ter uma série de transtornos. Então, por isso que é muito importante, principalmente na zona rural, que a gente sabe que tem esse costume, evitar a limpeza proposital de pastos ou de vegetação utilizando fogo, que a gente sabe que aqui dentro de Goiás é uma cultura muito forte. Grande parte dos produtores, dos sindicatos rurais, já conhecem o processo, já foram avisados junto ao Equatorial, a gente tem uma boa parceria com eles, mas ainda assim a gente encontra, por vezes, incêndios criminosos, gerando falta de energia para clientes, muito forte isso na zona rural. Pois é, segundo os bombeiros, né, a boa parte dessas queimadas, às vezes não são no campo, são dentro da cidade, né? Gente que coloca fogo no lote baldio, junta aquele monte de folha, coloca fogo lá também. Isso aqui em Goiânia, vamos pegar o exemplo, também complica para vocês? Complica em todos os locais. A rede ela não é feita para conviver com a temperatura de uma queimada. Né? Por mais que a gente tenha ali preparações, por mais que a gente invista em tecnologia e faça todo o trâmite, o fogo embaixo da rede vai fazer o rompimento de um cabo. E esse cabo rompendo vai gerar falta de energia. Então, o costume, que no campo é comum, a gente também tem ainda dentro de Goiânia, né, a capital, a maior cidade que a gente tem no estado, pessoas que, como você bem colocou, juntam ali um montinho de folha seca e coloca fogo. E poderia bem pegar uma pazinha, colocar num saquinho de lixo e fazer a destinação correta. André, isso chega, por exemplo, a arrebentar a fiação? Com certeza. A gente E se tem isso casos. acontecer, quais são os riscos? O risco imediato é de um acidente, né, o cabo porventura cair ainda energizado antes da proteção da rede atuar para desenergizá-lo, então tem um risco de eletrocução. A gente tem um risco mecânico do cabo caindo em cima de um carro, aqueles cabos são pesados, ou acertando pessoas, transeuntes, ou ainda o cabo, até que a gente faça o reparo, vai estar na rua. Então transeuntes podem entrar em contato, motociclistas podem se acidentar, como já aconteceu. O ponto principal é um risco imediato à segurança. Em secundário, óbvio, não menos importante, tem o risco da falta de fornecimento. Se a gente, porventura, tem um rompimento de um cabo que atende um hospital, a gente tem um risco à vida muito grave. Então, esse é um... André, eu vou te perguntando aqui, eu não sei se é a sua área, porque lá você trabalha na gerência de relacionamentos, mas eu vou perguntar, se você puder responder, ótimo. Nós tivemos um caso aqui no centro de Goiânia, se não me engano, na rua 5 ali, em que um caminhão passou, né, arrebentou a fiação elétrica, né, e os fios caíram sobre o veículo. E aí, por exemplo, numa situação como essa, o motorista deve descer do carro ou deve permanecer dentro? Ele deve permanecer dentro do carro. O importante é jamais fazer a saída de um veículo, porque ali ele está funcionando
numa forma de proteção. O carro está fazendo o que a gente chama lá na engenharia de gaiola de Faraday, está fazendo com que a energia fique Sim. no próprio carro. Então o motorista, dentro dele, está seguro. Óbvio que se tiver algum risco de explosão ou algo parecido, a medida mais urgente tem que ser tomada. Agora o principal é entrar em contato de imediato com a distribuidora, informar no 0800 que houve o acidente, que ele está dentro de um veículo, ou alguém informar que há um veículo que foi energizado, para que a gente possa fazer o atendimento de imediato. Se isso acontecer e às vezes a pessoa não tiver essa informação e descer do carro, Possivelmente, pode acontecer. possivelmente ela vai ser eletrocutada. Se tiver ainda com energia no cabo, se a proteção ainda não tiver atuado, o que é um risco muito pequeno de acontecer, a rede ela é toda já dimensionada para, num caso de rompimento, aquele trecho ser totalmente desenergizado. Então, não teriam problemas. Se eventualmente a gente tem um cabo que não foi desenergizado, isso pode levar a um choque elétrico. Se ela estiver dentro do carro, ela pode tocar no veículo, porque está protegido por conta do pneu. É isso? Dentro da parte interna do Parte veículo. interna. Sim, Né? Se ela desceu, a coisa pode complicar. sim. Tá. Agora eu queria saber de você o seguinte, nós tivemos muitos problemas com a energia elétrica ao longo desses últimos anos. Primeiro a Celg, né? Depois veio a Enel e agora está vocês. E é exatamente isso que a gente precisa saber. Como é que estão os investimentos, no sentido de que quando começa esse período chuvoso, por exemplo, pessoas pecuaristas, pessoas que tiram leite e comércio de uma forma geral não vão ter problemas como a gente teve no passado? É uma excelente oportunidade para trazer o que eu, particularmente, vou dar a minha opinião pessoal, vi de melhoria. Eu estou aqui na concessão desde a antiga estatal. Então, Desde a Celg? desde a Celg. Então você conhece bem. Conheço bem o estado aqui, conheço bem a operação. A forma com que o Grupo Equatorial trouxe de seriedade, transparência e investimento inteligente é algo muito forte. E tem um exemplo que é muito claro. Nós estamos agora passando, em setembro de novo, por novas máximas de temperaturas. Máximas históricas, maiores do que a do ano passado. Sim. No ano passado, nesse mesmo período, por conta da forte temperatura, a Equatorial foi pega de surpresa, porque a gente se preparou para o período de chuva e não para aquela temperatura totalmente anormal, não prevista, e a gente teve uma série de problemas no fornecimento. Vocês vão se lembrar no ano passado que a gente teve uma série de transformadores que foram atuando, uma série de cabos rompidos por sobrecarga. A gente identificou isso, fez o papel de casa, entendeu onde era o defeito, fizemos investimentos robustos. A gente via muito transformador pegando fogo. E hoje estamos de novo passando pelo período de calor e nós não estamos passando no mesmo problema. Porque essa é a forma de trabalho da Equatorial. É entender aonde precisa ser alocado recurso e alocá-lo de maneira inteligente, de maneira eficiente. Óbvio que a concessão ela estava totalmente depreciada. Então não vai melhorar tudo em um ano, em 2 anos. O compromisso do Grupo Equatorial é que a gente tenha uma melhoria gradativa. Um dia após o outro vai ser melhor até que a gente atinja, sim, o patamar de excelência na prestação de serviço aqui em Goiás. O André, nós tivemos, a gente via aquelas imagens, às vezes até de revolta do produtor, pegava o leite, jogava na porta de uma unidade da concessionária, porque, na verdade, se ele demorar o retorno da energia, ele perde, né? Porque ele tira o leite, se ele não resfriar, ele perde o produto. E é muita coisa. Qual é o tempo que vocês pretendem, porque obviamente vai ter, né? Não tem como fugir disso, de retorno de atendimento para essas pessoas, principalmente da zona rural? Isso depende muito de cada região do estado. A gente fala de um tempo de restabelecimento em Goiânia que não é o mesmo, por exemplo, da zona rural de Iporá, porque a gente tem diferentes desafios em cada uma dessas regiões. Mas o que é o compromisso da distribuidora é atender minimamente o primeiro ponto, aquilo que foi pactuado com a ANEEL, com o governo e no nosso termo de concessão, os indicadores que a gente já vem perseguindo e vem conseguindo entregar. Então, hoje a gente já teve uma melhoria sensível no tempo de resposta, isso em todas as regiões, umas mais, outras menos, mas sempre uma melhoria contínua. Você tem a ideia dessa média de resposta? Eu não consigo te colocar de cada município agora. Goiânia, por exemplo. Goiânia a gente já reduziu, desde a entrada do Grupo Equatorial, mais de 30% no tempo de resposta.
Vocês têm problema hoje com o prestador de serviço? Aquele que vai lá na linha de frente? A gente teve problemas com prestadores de serviço, sim. Principalmente aqueles no momento da transição que não entendiam o comportamento que era esperado, e a gente vem, óbvio, fazendo treinamentos, fazendo recapacitação de toda a equipe, e com isso hoje a gente já tem um quadro de empresas parceiras, aquelas que trabalham junto com o Grupo Equatorial, que são empresas excelentes, são pessoas com quem a gente confia a nossa operação. E a gente tem ainda pessoas que não fazem parte das parceiras do Grupo Equatorial, mas que acessam a rede à revelia, que vendem benefícios para clientes, e tudo isso é combatido fortemente pela distribuidora. Tem muita gente fazendo gato de energia? Ainda tem bastante. É crime. É crime, é crime. Fez gato de energia, é crime. A empresa tem atuado fortemente na repressão desse ponto. Um dado importante, no fechamento do ano passado, só de regularização de fraude de gatos, a gente tinha energia para abastecer o município de Caldas Novas por mais de um mês. Isso tudo? Isso tudo. Mas isso, qual que é, por exemplo, o resultado que vocês estão tendo das ações policiais em relação a isso? A gente teve mais de 100 presos ao longo do ano passado, e a gente continua com uma atuação muito forte. Aí já fica o nosso agradecimento a todo o corpo de polícia que faz essa interface junto conosco, as operações que são estruturadas para fazer isso. A gente entende que o gato de energia, ele não vai prejudicar somente a empresa. Aquele cliente que está do lado de quem fez o gato está sendo impactado, porque a qualidade de energia que chega para ele não está satisfatória. Tem muita gente que pergunta assim, mas quem é que paga a conta por esse desvio, por esse prejuízo? Isso é dividido entre todo mundo? Isso é dividido entre todos os clientes. A metodologia do reajuste do cálculo tarifário é feito pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o órgão regulador desse setor em todo o Brasil. E lá dentro da metodologia tem que todos os custos não gerenciáveis ou gerenciáveis vão entrar dentro de uma métrica, uma fórmula, para fazer o rateio disso na tarifa. Então, se alguém vê alguém fazendo um gato de energia, denuncie. Por favor, denuncie. Denuncie nos nossos canais de atendimento. Tá certo. Então, para denunciar, para pedir serviço, para mostrar que tem algum problema, vamos repetir, 0800 062 0196. Perfeito. Agora, você tem algum outro endereço eletrônico, de site, alguma coisa que as pessoas podem utilizar? O site é o www.equatorialenergia.com.br. Esse é o site de todo o grupo. Lá dentro você consegue selecionar em qual distribuidora você deseja ter o atendimento ou deseja conhecer um pouco mais da nossa operação, e o site está preparado para que você possa navegar por ele e ter toda a informação necessária. Tem muita gente que às vezes confunde, né? Tá faltando uma lâmpada na rua da casa dele, tá queimada. Às vezes ele pensa, será que é a prefeitura? Será que é a Equatorial? De quem é a responsabilidade? Iluminação pública é a responsabilidade, a manutenção do parque da prefeitura local. Prefeitura, então, troca de lâmpada é prefeitura. Queimou, liga para a prefeitura local. Exatamente. Agora, o loteamento, ele tem que ser entregue com tudo pronto. A regra do loteamento, ele tem que ser entregue com toda a infraestrutura necessária já realizada. Então, um empreendedor precisa sim tomar cuidado e ter todo o zelo para entregar a rede de energia dimensionada de acordo com o que é necessário, rede de água, parte de iluminação pública, via asfáltica e etc, etc. Tá certo. Olha, eu quero muito agradecer a participação do André Abrão, ele que é gerente de relacionamentos da Equatorial, conversando com a gente aqui, tirando dúvidas, né? Explicando para você como é que funciona todo esse serviço que é essencial para o nosso dia a dia. André, eu quero te agradecer mais uma vez, volte outras vezes para a gente falar mais. Eu que agradeço aqui o espaço que foi colocado, agradeço a vocês que estão acompanhando, e o que a Equatorial espera é justamente isso, poder levar informação, estar muito próximo de vocês que são os nossos clientes. Tá certo, olha, isso é muito importante. Vamos continuar agora com outras informações, daqui a pouquinho a gente tem mais assuntos importantes para você, mas agora nós vamos falar com quem depende do cartão de crédito e do cheque especial para fechar as contas no final do mês. É bom tomar cuidado, viu, gente? Aliás, muito cuidado, porque as taxas de juros estão muito elevadas. Elas são altas e podem complicar ainda mais a situação de quem está endividado. A reportagem é do Rafael Mesquita. O maior juro encontrado é o do cartão de crédito, 14,95% ao mês, seguido do cheque especial, 7,10%.
Em compensação, o consignado para aposentados do INSS e do Serviço Público tem taxas inferiores a 2%. O economista Danilo Orcida afirma que o risco para a instituição financeira explica a diferença entre as taxas. Naturalmente que a taxa de juros ela está associada ao risco. Então, quanto maior o risco para a instituição que oferece esse crédito, maior a taxa de juros. A pesquisa do Procon Goiânia teve o objetivo de informar os consumidores sobre os juros médios cobrados pelas instituições financeiras. A população considera que as taxas praticadas pelos bancos são abusivas. O banco não está preocupado com você, não, está preocupado com o seu dinheiro. Você entendeu? Ele te empresta, mas derruba você, viu? É abusivo, né? Abusivo demais. Toda vez só vê o pessoal reclamando, né? Eu já sofri. E aí, como é que foi? Foi difícil, né? Tem um juro muito alto, né? Acho abusivo, né? Para quem precisa de crédito, o momento pode não ser o ideal, acredita o economista Danilo Orcida. Um parâmetro para análise de taxa de juros é a chamada taxa Selic. Quanto mais alta a taxa Selic, naturalmente que esses produtos bancários também encarecem em relação ao preço, ao valor da taxa que chega ao mercado e ao consumidor final. Agora, a dica para o consumidor é estar atento sempre às condições desse contrato. Mas para quem já tem uma dívida com a instituição financeira, é possível reduzir o endividamento. Verificar as condições dessa dívida e é interessante, muitas vezes, trocar uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo com menores taxas de juros, melhores condições. Outra orientação para quem tem dívida com bancos é procurar o departamento de cálculo do Procon Goiás, que irá avaliar se há ou não cláusula abusiva no contrato. Caso isso seja verificado, o próprio órgão irá entrar em contato com a instituição financeira para tentar um acordo, sem a necessidade de ação judicial. Vamos falar de saúde agora. Toda terça-feira, você sabe, a gente tem um encontro marcado aqui com a Camila Caiado, que é a nossa nutricionista da Assembleia Legislativa e da TV Assembleia. Também Nós somos dono também, né? Já trouxemos o cartão de ponto dela para cá. Tá tudo bem? Tudo bem, bom dia, Jordevá, bom dia a todos aí de casa. Bom dia. Ô, Camila, o que nós vamos falar hoje? Você sempre escolhe um tema legal. Hoje nós vamos trazer aqui um mito e uma verdade. A gente vai falar se realmente a gente precisa comer fruta e verdura para poder emagrecer, Jordevá. É preciso? Na verdade, não. Engraçado, né? Eu jurava que eu tinha que comer fruta, verdura o tempo inteiro. A gente acaba respondendo essa dúvida muito em consultório, porque tem muita gente que não gosta de fruta, não gosta de verdura, teve aí muita dificuldade na introdução alimentar, não aprendeu a comer esses alimentos e aí pensa que precisa comer fruta e verdura para poder emagrecer. E na verdade não precisa, basta fazer déficit calórico. Só que o que acontece? Nós somos adultos, né? Então é interessante que a gente comece a ter autocontrole e comece a entender que nem sempre o que a gente precisa buscar é emagrecimento. O que a gente precisa ter em mente é que a gente precisa ter uma alimentação saudável. Porque nem sempre emagrecer tem que ser o nosso objetivo final, né? Nem sempre só caber dentro da roupa ou só ter o peso que a gente quer ali na balança tem que ser o nosso objetivo a ser buscado. O mais importante é a gente ter um corpo saudável, né? Então, muito importante é a gente conseguir ter um corpo que consiga ser forte, ser ativo, não adoecer. Então, o que os estudos mostram é que as pessoas que consomem aí 3 porções de fruta por dia, que consomem mais de 2, 3 cores, uma porção variada aí de legumes por dia, elas conseguem sim ter um peso mais saudável. Acaba que o volume contribui muito para a saciedade, Jordevá, e esses alimentos acabam tendo um valor calórico menor. Então, a pessoa que come mais fruta, mais verdura, ela se sente mais saciada, ela tem mais fibra, o intestino funciona melhor. Então, ela acaba emagrecendo sem perceber, porque acaba que comer pizza, sanduíche, hambúrguer, acaba que comer fast food, a pessoa tem que comer pouquinho, né? Comer essas comidas muito calóricas acaba que
promove um volume muito pequenininho, então a pessoa tem que comer muito pouquinho. Agora, Camila, você falou no começo assim, tem gente que não gosta muito de fruta e nem muito de verdura. E aí? Digamos que ele não consuma muito. Tem como manter uma dieta boa? É mais complicado, Jordevar, mas é possível sim você fazer uma dieta de emagrecimento colocando só aquilo que a pessoa consegue comer, para ela fazer uma dieta de emagrecimento. Sim. Mas é preciso que a pessoa entenda que ela vai comer muito pouquinho. E aí a gente precisa fornecer, através de suplementos alimentares, em cápsula, aquilo que ela não consegue comer via oral. Mas eu sempre converso muito com os pacientes e peço para que eles tentem provar, experimentar. E converso muito que para você dizer que você não gosta de um alimento, você tem que provar ele em pelo menos 3 tipos de apresentação diferente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, cenoura. Para você dizer que você não gosta de cenoura, você tem que provar ela em pelo menos 3 preparações diferentes. Você gosta de bolo de cenoura? Então você não pode dizer que você não gosta de cenoura. Engraçado, né? É verdade. Você tem que provar um purê de cenoura, você tem que provar uma cenoura cozida, uma cenoura ralada. Então, você tem que provar diversas formas de apresentação dessa cenoura. Eu gosto de cenoura crua, fatiadinha, mas eu como ela cozida, mas eu prefiro crua. Exatamente. Então, a gente, muitas vezes, lá na infância, a gente provou o alimento preparado de uma única forma e a gente diz que não gosta dele. E aí isso fica marcado na nossa mente e a gente nunca mais prova. Quer outro dado muito interessante? Sim. As nossas papilas gustativas, se a gente colocar a língua para fora, que é uma coisa que a gente não faz, e olhar lá pertinho do espelho, na nossa língua tem várias bolinhas bem pequenininhas, que é lá por onde a gente sente o sabor da comida. E no decorrer da vida, essas papilas gustativas, elas vão mudando, elas vão ficando diferentes ao longo dos anos. Você vai mudando o gosto? E a gente vai mudando o gosto. Eu vou dar um exemplo, a bebida alcoólica. Quando a gente prova a bebida alcoólica lá pela primeira vez, a gente acha aquilo a coisa mais horrorosa do mundo. Tô mentindo? Tô mentindo, Jordevar? Não, é verdade. É verdade. Eu cheirava cerveja, achava aquela coisa horrorosa. Jiló, não é verdade? A primeira vez que você come jiló, você pensa, meu Deus do céu, como é que alguém come isso? Eu vou te dar um exemplo. Eu detestava cebola e alho. Detestava. Se você fizesse almoço, deixasse um pedacinho de alho lá e eu visse, eu tinha restrição. Hoje eu amo os dois. Exatamente. Então, muitas vezes, lá na infância, porque na infância a gente costuma, na infância e na adolescência, a gente costuma sentir esses sabores de forma muito mais acentuada, porque a gente tem um paladar doce muito aguçado. E com o passar do tempo, a gente vai perdendo essas papilas gustativas. Vai perdendo porque a gente vai queimando as nossas papilas aí com comida quente. Quem fuma perde muito mais papilas gustativas porque vai queimando com o calor do cigarro. Agora, esse pessoal com esses vapes, né? Com esses vapes, estão perdendo bastante, né? Não é nada indicado. Estão perdendo aí papilas gustativas para valer. Então, aos poucos, e pelo tempo da vida mesmo, a gente vai perdendo células normalmente, mas a gente vai perdendo essas papilas gustativas até quem tem um cuidado e uma higiene bucal super normal, e aí a gente muda o nosso paladar. Então, se tem muitos anos que você não prova um alimento, a recomendação da Nutri é que você prove de novo. Pode ser que assim como o Jordevar, que não comia nem alho nem cebola, você agora comece a gostar de coisas que você não gostava quando era criança ou adolescente. E é super normal, porque a gente muda mesmo o nosso paladar e começa a ter um hábito e começa a gostar de coisas mais azedas, mais amargas. É assim mesmo. Eu queria até tirar uma dúvida com você, aquela questão que você falou, olha, você sempre tem que ter foco, né? Você precisa... Aquelas pessoas que, por exemplo, você fala com elas assim, elas têm acima do peso, aquela coisa toda. Ah, mas eu não consigo viver sem Coca-Cola.
eu adoro sanduíche, eu tenho que comer sanduíche porque eu gosto e a vida é assim e tal. Essas pessoas, por que elas têm essa dificuldade de não deixar de certas coisas que fazem mal? Na verdade, Jordevar, o que a gente estuda e começa a entender é que muitas vezes, e na maioria das vezes, essas pessoas estão trocando as suas emoções por alimentos. Não é que elas não conseguem abrir mão daquele alimento, é que elas estão colocando aquele alimento para preencher alguma questão emocional. Então, ali é uma forma de confortar. Então, geralmente, a pessoa não abre mão da Coca-Cola, não abre mão do sanduíche, porque aquilo é um momento de prazer muito grande que ela tem. Então, ela procura consumir aqueles alimentos para trazer um momento ali de conforto, de alegria, de entusiasmo para ela. Essas pessoas, então, têm mais dificuldades para perder peso? Geralmente, sim. Qual que é a saída? A saída é muito importante que as pessoas procurem um apoio psicológico quando a pessoa realmente não consegue, né, nem diminuir, nem colocar metas semanais. Ah, não consigo, tenho que comer sanduíche todos os dias, não consigo abrir mão, não consigo fazer nenhuma versão mais saudável, tenho que tomar uma quantidade exorbitante de refrigerante, não consigo diminuir nem a quantidade, nem passar para um zero, tem que estar ali todos os dias. Então, a minha recomendação é que você procure um apoio psicológico para alguém conseguir te ensinar a entender por que você está usando esses tipos de alimentos para se confortar. E aí, o apoio psicológico vai conseguir te dar esse norte para você conseguir, aos poucos, usar outras formas de compor as suas emoções para que você consiga segurar esses momentos de outra forma. Camila, eu queria falar sobre bebida alcoólica, porque hoje, por exemplo, depois a gente vai fazer a divisão aqui, mas hoje as pessoas usam muito o gin, aquela coisa toda, e joga ali energético, aquelas coisas todas. O que isso significa para uma dieta? Olha, significa um ganho calórico enorme, significa também desidratação, porque a bebida alcoólica vem acompanhada, né, de desidratação, porque a cada consumo de álcool, né, o nosso organismo faz um metabolismo e acaba excretando um volume maior de urina, então a gente acaba perdendo ali, por isso que no outro dia a gente costuma ficar com ressaca, dá dor de cabeça, a gente acaba indo mais ao banheiro. A gente acaba tendo um trabalho aí das suprarrenais, então, sem contar que o álcool, ele só perde em calorias para gordura. Então, cada grama de álcool a gente tem aí 7 calorias, então ele atrapalha muito na dieta e para os amantes da academia ele atrapalha bastante na hipertrofia. Então, o álcool atrapalha muito esse processo. Qual que faz mais mal, a cerveja ou o uísque? Na verdade, Jordevar, os dois fazem, né? Os dois fazem bastante mal. O problema é a quantidade. Eu sempre falo para os meus pacientes que se eles puderem tomar uma menor quantidade, mais vezes, é menos pior do que eles tomarem uma grande quantidade de uma vez só. Porque aquela grande quantidade, escolher uma vez na semana e tomar uma caixinha inteira de cerveja, é mais prejudicial do que se eles tomam ali duas, 3 cervejas, 2, 3 vezes na semana. Exatamente. Porque aquela quantidade muito grande, o corpo fica intoxicado. Porque o álcool é um tóxico, né? Ele vira acetaldeído e aí o fígado tem que trabalhar muito para excretar essa quantidade de álcool do organismo e causa uma camada de malefícios para o nosso organismo. Aí tem gente que fica naquela discussão, mas essa cerveja aqui ela engorda mais, é porque ela tem isso, tem aquilo. Tem diferença? Tem diferença na quantidade de calorias. Agora, né, o mercado de olho no grupo fitness tem lançado algumas marcas de cerveja
com menos carboidrato, sem glúten, com calorias mais baixas. E aí a gente tem aí algumas marcas que oferecem ali em torno de 8 cervejas, que seriam iguais em calorias, o equivalente a 5 de marcas normais, 4, 5 de marcas normais. Então, você ali com 800 calorias, tomariam 8 cervejas, enquanto com uma cerveja normal, você tomaria só 4. Então, é como se fosse o dobro. Então, para quem gosta de tomar cerveja, vê vantagem levando aí a quantidade. Agora, se for tomar moderadamente, qual que seria mais viável? Vinho, uísque ou cerveja? Olha, Jordevan, eu sempre falo para o meu paciente tomar com moderação aquilo que o faz feliz, sabe? Escolha aquilo que o faz feliz. No meu caso, eu escolho tomar um vinhozinho, porque é aquilo que me faz feliz, sabe? Então, sempre com moderação, de preferência, aquilo que te faz feliz. Tá bom. E sem exageros, e sempre acompanhado de um bom copo de água e sempre prestando bastante atenção no que está acompanhando a sua bebida alcoólica. Eu falo que geralmente o vilão do álcool está sempre ali no petisco, sabe? Porque a gente coloca ali o amendoim japonês, aquela quantidade enorme de queijos, de embutidos, e aí a gente... Uma fritura, uma batatinha, um exatamente. franguinho. E aí a gente acaba exagerando muito nas calorias, no sódio, nos conservantes. Então a gente tem que tomar cuidado. Que aqui em Goiânia, principalmente, né? Você tem o tal do petisco, que é danado, né? Exato. E isso é uma delícia, né? Verdade. E a gente tem uns eventos maravilhosos aqui. Tem comida de boteco. Não tem? Eita! Aqui em Goiânia não falta barzinho bom. Vai pra academia. Isso mesmo, pronto, gente. Tem que ir pra academia. Camila Caiado, obrigado mais uma vez pela conversa boa sobre saúde, tá bom? Eu que agradeço, obrigada a todos vocês, obrigada, Jordevan. Grande abraço para você. Gente, a Camila tá aqui toda terça-feira, né? Sempre trazendo temas importantes e a gente vai incrementando aqui a nossa conversa para falar para você, tirar sua dúvida, né? Porque saúde é isso, né? A gente vai conversando e vai sabendo o que é melhor. E com isso a gente encerra o nosso programa de hoje, mas amanhã, quarta-feira, a gente vai voltar com muito mais informações para você no nosso Agora Goiás, sempre ao vivo aqui na TV Assembleia Legislativa no canal 3.2. Obrigado pela companhia, um abraço e até amanhã.